Olá, eu me chamo Ávila e eu quero compartilhar uma mensagem que veio diretamente do coração do Senhor para as nossas vidas hoje, na conferência Eu Aceito. Bom, o Senhor tem nos dado o mesmo sentir e uma mesma convicção a todos nós que estamos aqui, a equipe missionária da Startia Mission, que é anunciar o Evangelho para esse tempo, porque a hora é agora. Então eu quero compartilhar algo com você, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem um relógio aí? Você está usando algum relógio? Tem algum relógio na sua casa? Ou aonde você está aí assistindo a conferência? Calma, tem uma outra pergunta. Esse relógio, ele está ajustado? Ele realmente está marcando as horas corretas? Bom, a sua resposta para a minha pergunta tem tudo a ver com o tema dessa ministração, que é ajustando o nosso relógio. Nós precisamos estar com os nossos relógios ajustados. Nós precisamos estar conectados com o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, porque sim, ele está fazendo algo em mim, em você e em volta do mundo. Então existe uma urgência sobre as nações. Existe uma urgência para ser falada, para ser anunciado. E essa urgência é latente até que um filho ou uma filha de Deus se levante, se posicione e comece a desenvolver o propósito dele para exatamente o que o Senhor a criou. Mas até que isso aconteça, até que você entendamos exatamente, especificamente o nosso propósito, existe aí o processo. E muitas vezes esse processo é doloroso. Esse processo ele vai ajustar o nosso caráter, ajustar a nossa personalidade, vai ajustar algumas áreas das nossas vidas que nós não queremos que sejam conhecidas pelas pessoas. É um ajuste que muitas vezes vai vir através de uma situação, vai vir através de uma circunstância, mas Deus vai ajustar algumas coisas em nossas vidas para que então eu e você possamos cumprir exatamente o que Ele nos chamou. Mas existe um chamado geral, existe um chamado para todos, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas nós não podemos ir de qualquer forma. E por isso é que o Senhor nos convida agora mesmo a ajustarmos os nossos relógios, mas também a ajustarmos as nossas vidas. Me fala uma coisa, você já sentiu a sensação de que parece que tudo está desorganizado? Sabe aquele dia que você esqueceu o time da panela do arroz e acabou queimando? Você esqueceu do despertador, às vezes você esqueceu de programar o despertador corretamente e acabou chegando atrasado no trabalho. Esqueceu o time de pegar os filhos na escola. Sabe esses dias? Então, eu tenho esses dias com frequência. Com frequência eu me perco nos meus tempos, me perco nos meus horários. Infelizmente, acabo chegando atrasada nos lugares e acabo até mesmo perdendo o time de algumas coisas de casa. Quantas panelas de arroz eu já queimei? Mas tudo isso porque eu não estava conectada com o que estava acontecendo. O meu relógio não estava ajustado. E eu precisava ir ali e fazer um pequeno ajuste. Era algo pequeno, algo que eu precisava me concentrar. E eu já presenciei algumas pessoas quando tudo isso acontece com elas, elas culpam Deus. Ah, mas por que Deus deixou que tal coisa acontecesse? Olha, Deus, se não fosse não sei o quê, sabe? Fica culpando Deus. Mas seja sincero, o que Deus tem de culpa comigo e com você que nos atrasamos? Nada. A culpa é minha, a culpa é sua, que não ajustamos os nossos relógios, não ajustamos os nossos despertadores e por isso perdemos o time da coisa acontecendo. A culpa é nossa. Então, por isso que eu quero te convidar. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler Romanos, capítulo 13, o versículo 11. Eu vou te dar um tempinho para você abrir aí, para nós lermos juntos essa passagem, porque a base bíblica dessa ministração vai ser Romanos, capítulo 13, o versículo 11. Amém? Então vamos ler. Diz o seguinte: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Romanos 13, 11
pode embasar bem o que nós estamos falando. Esse capítulo de Romanos 13, Paulo inicia o capítulo, você pode voltar alguns versículos anteriores aí, você vai ver que ele inicia o capítulo dando algumas orientações à igreja que ficava em Roma sobre as autoridades, sobre como era importante eles respeitarem as autoridades. E aí nós vamos lendo, né, os versículos seguintes, até que a gente chega exatamente no versículo 8. O versículo 8, Paulo ele começa a dizer para a igreja, olha, vocês não devem nada a ninguém. Eu estou parafraseando, tá? Mas depois você pode continuar lendo aí na sua casa. Então ele fala, olha, vocês não devem nada para ninguém além do amor. Olha, zelem uns pelos outros. Olha, cuidado. Olha, existe algo que é maior do que a lei, que é o amor. O amor não faz mal ao próximo. Então Paulo ele começa a dar essas orientações a esses irmãos que estão em Roma. E ele fala, no final ali, ele fala, observem os mandamentos. E é muito interessante ele falar isso, porque justo no versículo 11, que foi o que nós lemos, Paulo diz, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. É uma afirmação que Paulo faz para a igreja que está em Roma. Ele não está supondo que esteja tarde, ele não está supondo que vai ficar tarde ou que algo está quase para se esgotar. Não, ele fala, já é tarde, é urgente, o tempo está esgotado. Então, o que eu aprendo com isso? O que o Espírito Santo ministra na minha vida com isso? Ávila, já é tarde. Já deveria ter acontecido ontem. Ajusta o relógio enquanto tem tempo. Ajusta agora. Porque essa era a mensagem que Paulo estava dando a esses irmãos que estavam em Roma. Eu não quero me atentar aqui exatamente à exegese do texto, mas eu quero fazer essa aplicação para a minha vida e para a tua vida. Que nós precisamos ajustar rapidamente os nossos relógios, porque já é tarde, porque o tempo já está esgotando. Existe uma urgência à minha volta, existe uma urgência na minha igreja local, existe uma urgência no meu país, existe uma urgência nas nações. Então, se esses irmãos da igreja que estava em Roma não entendessem essa mensagem que Paulo estava anunciando ali através da carta aos romanos, se eles não tivessem entendido, meus irmãos, muitas das coisas que nós conhecemos hoje, muitos acontecimentos não seriam conhecidos talvez. Tô supondo. Mas Paulo fala assim, ó, ajusta aí o relógio, ajusta aí o tempo, a conexão de vocês com Deus, porque vocês sabem que já está esgotando o tempo. É urgente. Justamente porque eles entenderam a mensagem de Paulo, eles se posicionaram naquele tempo, naquela geração, e nós conhecemos inúmeras histórias, inúmeros acontecimentos que vieram posteriormente a essa carta de Paulo. Olha, eu quero que nós possamos observar com mais cuidado Romanos capítulo 13, o versículo 12. Você que está aí com a Bíblia aberta, continua, porque olha o que diz o versículo 12 desse capítulo. Diz o seguinte, a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Então, quando eu leio o versículo 12, que é um versículo seguinte do qual nós iniciamos essa ministração, eu entendo claramente o Espírito Santo ministrando. Estar com o time ligado é importante, Ávila. Liga esse time, liga, ajusta esse relógio. Ou seja, está com o nosso coração e o nosso entendimento conectados com o Espírito Santo. E talvez você pode perguntar, mas como que eu vou fazer isso de maneira literal, de maneira prática? Oração e jejum. Intimidade com Deus. A intimidade ela só consegue vir com o secreto. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Então você vai começar ali, o Senhor vai começar a compartilhar com você segredos do coração dele. Então o Senhor ele nos leva
Por experiência própria, na intercessão, o Senhor ele começa a compartilhar conosco alguns sentires que não são nossos. Não são nossos. Às vezes eu estou aqui tranquila, feliz, não tenho nada para ficar triste, mas às vezes o Espírito Santo me coloca uma tristeza, uma angústia, e agora, atualmente, eu sei que o que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir para o meu quarto, que eu tenho que interceder, que eu tenho que chorar pelos perdidos, que eu tenho que orar. Mas quando eu não sabia o que significava isso que estava acontecendo dentro de mim, eu ficava sem entender, era como se algo de fato estivesse desordenado, desajustado dentro de mim. Lembra que eu perguntei anteriormente a vocês, sabe aqueles dias que você tem a sensação de que tudo está desajustado, desorganizado? Pois é exatamente isso. Quando o Senhor nos chama, quando Ele está nos chamando, quando o Espírito Santo nos quer no secreto, quando Ele quer nos mover nesse lugar profundo, Ele coloca em nós um sentir que não provém da nossa carne. Porque a nossa carne é falha, ela é pecaminosa, ela quer nossos desejos, ela quer satisfação. É totalmente diferente. Então, para que a gente consiga se conectar com o que Deus tem feito no mundo, com o que Deus tem feito na minha casa, na minha igreja, eu preciso entrar no secreto com Ele. Então, meus queridos, eu e você, nós precisamos urgentemente ajustar as nossas vidas para o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes você não consegue perceber e nem sentir o que tem acontecido, porque está com o relógio atrasado. Está desconectado do time do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele afirma no versículo 11 de Romanos 13 que já é tarde. É uma afirmação categórica. Então veja bem, nós estamos fazendo essa aplicação para as nossas vidas. E tem tantas coisas que nós podemos extrair dessa leitura, nós podemos aprender, e a primeira delas é estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é dinâmico, porque o Espírito Santo é criativo. Deixa eu te contar algo sobre mim. Normalmente, quando eu estou com os meus amigos, quando nós estamos ali conversando, brincadeira vai, conversa vem, um conta uma história, um conta outro, eu preciso estar bem concentrada no que eles estão falando. Eu preciso estar ali focada na conversa e tudo mais. Mas aí, às vezes, eu me desconecto. Eu vou ali para um outro mundo na minha mente e tudo mais. E alguém acaba contando ali uma história ou outra e aí eles me perguntam, você entendeu e coisa e tal? E eu fico, não. Por que eu não entendi? Porque eu me desconectei. Eu estava com eles, eu estava no meio deles, sentada à mesa com eles, mas eu consegui me desconectar. Isso acontece com frequência comigo, né? Infelizmente. Mas por que eu tô te contando isso sobre mim? Porque da mesma forma que acontece isso comigo, acontece também nas nossas vidas espirituais. Nós estamos tendenciosos a que isso também aconteça nas nossas vidas espirituais. Se nós não nos concentrarmos em Jesus, se nós não nos concentrarmos no que o Espírito Santo tem feito ao nosso redor, o Senhor vai mover, ondas, movimentos, avivamentos, coisas vão acontecer ao nosso redor e nós vamos estar aqui, como se nada estivesse acontecendo. Nós não vamos perceber e aí Jesus vai voltar. E nós também não vamos nem perceber. E aí? Será que nós estamos realmente prontos? Será que os nossos relógios realmente estão ajustados? Eu não quero ser pega de surpresa. Eu quero ser prudente. Eu quero estar com a minha lamparina cheia, no tope, porque quando o meu amado vier, eu quero saber que ele veio, eu quero conseguir identificar, eu quero sentir que ele chegou, porque o meu relógio está ajustado, porque o meu time, porque eu estou conectada com o Espírito Santo. E eu vou te falar uma última curiosidade. Eu uso esse smartwatch aqui e duas coisas me chamam a atenção. Ele funciona como um relógio, ele me mostra as horas, ele me mostra a data de hoje. Mas uma curiosidade nele que eu acho muito interessante
E que quando eu estava montando, né, quando eu estava estudando a ministração que eu estaria passando para vocês aqui, eu lembrei disso. Que para eu conseguir usar esse relógio aqui, ele precisa estar sincronizado com o meu celular. Sem isso, eu não consigo usar, por mais que ele tenha a função de relógio e tudo mais. Mas se ele não está sincronizado, eu não consigo. Vai além de estar conectado, é estar caminhando lado a lado. Isso me lembra, sabe o quê? Discipulado. O discipulado é a sincronização dos céus para as nossas vidas. O Senhor nos deu, veja bem, escute o que eu vou te falar. O Senhor nos deu uma ordenança, Ele nos deu uma orientação. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Quando eu e você entendemos que esse é o nosso propósito e esse é o nosso chamado, que é ir e fazer discípulo na minha cidade, na minha casa, na minha igreja, no meu país, nas nações, nós nos sincronizamos com o agir do Espírito Santo. E aí sim, é além de estar conectados, vai além de orar e jejuar. Vocês estão conseguindo entender? Nós conseguimos acessar esse lugar e entramos nesse lugar de sincronia com o Espírito Santo, porque Ele nos chamou para esse lugar, Ele chamou a mim e a você para estarmos sincronizados com Ele. Porque a única forma de nós vivermos o que o Senhor tem para as nossas vidas é quando nós estamos sincronizados com o Espírito Santo. E uma última coisa para finalizar esse tempo hoje. Eu quero te fazer uma última pergunta. O que você sente quando as pessoas dizem, olha, tem algo acontecendo nas nações, tem algo acontecendo na Nigéria, na Europa, na Espanha, na África. O que o teu coração sente? Será que você consegue se conectar com isso? Será que você consegue orar por isso? Será que você entende o que está acontecendo? Deixa eu te falar uma última coisa. Se os atuais acontecimentos nas nações não te tocam de alguma maneira, meu irmão e minha irmã, você precisa urgentemente se levantar e se conectar e se sincronizar com o que o Espírito Santo de Deus tem feito. E para não terminar nas minhas palavras, eu gostaria de mais uma vez ler para vocês as palavras do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma, em Romanos capítulo 13, no versículo 11. Vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. E para finalizar, eu gostaria de te convidar a estarmos orando, que você possa se colocar em pé, de joelhos, da melhor maneira que você encontrar para estar cômodo aí com o Espírito Santo. E eu gostaria que você estivesse atento ao que eu vou falar para você agora, ao que eu vou ler para você, algo que eu escrevi, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E logo após isso, nós vamos orar juntos. Nós precisamos estar atentos, vigilantes e com os nossos relógios ajustados no tempo certo. Levante-se, porque chegou o tempo. Mardoqueu, o primo da rainha Esther, disse: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição? Então, o que nós estamos esperando para tomar a decisão de ir para aquela escola missionária? Para falar com aquele colega de trabalho sobre Jesus? Para apresentar ao nosso pastor aquele projeto evangelístico que o próprio Espírito Santo nos entregou? Aquela ideia que nós escondemos por tanto tempo? Com os nossos relógios ajustados e nosso espírito atento ao mover do Espírito Santo, certamente não seremos decepcionados, porque o verdadeiro amor, que é Jesus, não decepciona. Ele nos chama agora, Ele nos convoca agora para essa geração. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nesse momento o nosso coração, o nosso entendimento. Paizinho, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha a estar, Pai, colocando esse sentir em nós de que nós precisamos ajustar os nossos relógios com o Senhor, mas principalmente nós precisamos de intimidade contigo. Espírito Santo, nos ajuda a entender a urgência que o Senhor tem para
essa geração, a urgência que o Senhor tem, Senhor, nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter coragem, valentia, a usarmos com a nossa fé, a nos levantarmos, a fazer o que for preciso. Senhor, o Senhor já nos deu um chamado específico. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento. Paizinho, que nós venhamos, em nome de Jesus, priorizar aquilo que realmente é importante. Em nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada pelo que o Senhor tem ministrado. Obrigada, Senhor, por todas as coisas e obrigada, porque mais uma vez o Senhor tem ministrado aos nossos corações e sacudido, Senhor, ao nosso interior, Pai, e tem nos dado alertas do que nós precisamos fazer. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.